Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Sejam bem-vindos ao canal Caminhando para a Vida. Hoje, domingo, dia do Senhor, primeiro domingo de 2024, para lermos e partilharmos o Evangelho. O Evangelho desse dia é de Mateus 2, de 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunido todos os sumos sacerdotes ou mestres da lei, perguntaram-lhe onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais da cidade de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante dele, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presente, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste primeiro domingo deste novo ano, o Evangelho nos começa falando do nascimento de Jesus, de onde Jesus nasceu. O Evangelho começa dizendo que ele nasceu na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes. E aí ele continua, nos dizendo que alguns magos chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, hoje o Evangelho vem nos falar desse Jesus que nasce na Judéia, onde o profeta já havia profetizado onde ele nasceria. E esses magos chegam até Jerusalém, levados por essa estrela. Eles chegam lá. E aonde que eles vão? Eles vão até Herodes, até o castelo, até o rei da cidade. Porque a imaginação deles era para isso, que Jesus viria assim, como rei, então ele deve estar no castelo, num lugar bom. Mas o diferencial que o Evangelho começa nos dizendo é que esses magos chegaram a Jerusalém, mas eles estavam sendo orientados, eles viram a estrela no Oriente e eles estavam indo para adorá-lo. Eles foram até lá, seguindo a estrela, guiados pela estrela. Mas o que a gente percebe na leitura do Evangelho? Que em algum momento eles se deixaram levar pelo seu próprio raciocínio. Eles deixaram de olhar os sinais de Deus para olhar aquilo que eles pensavam, que eles acreditavam. E aí eles vão até Herodes falar de Jesus. E Herodes reúne todos os seus conselheiros lá para perguntar do menino. E aí ele fala para aquele rei que ele possa ir e depois trazer notícia, porque ele também quer ir adorá-lo. E os reis saem e vão guiados novamente pela estrela até chegar ao lugar onde estava o menino. E aí depois, no finalzinho, o Evangelho vai dizer que eles são avisados em sonho para não voltarem a Herodes. Então, a gente percebe nesse Evangelho de hoje não só o nascimento de Jesus dessa forma simples, para nos falar também que Jesus está assim nas coisas simples, para nós não termos a presunção de acharmos que Jesus só existe nas coisas grandes, nas coisas luxuosas. Não, Jesus se fez pequeno para alcançar os pequenos, para alcançar aqueles que não têm nada, para ser acessível a todos,
e em todo o tempo. E aí ele nos mostra essa figura desses magos que estão sendo guiados pela estrela do Oriente. Mesmo assim, eles deixam de olhar os sinais de Deus para olhar o seu próprio entendimento. É tanto que o Evangelho vai nos dizer no final, depois que eles adoram, se alegram, entregam os presentes a Jesus, que eles são avisados em sonho. Jesus é tão sábio conosco, tão sábio, que ele não desiste até mesmo de nos avisar. Olha, esse aqui não é o caminho certo, é por esse. Ele está tentando de uma forma, se não deu certo, ele continua fazendo de outra forma. Nós só precisamos estar atento aos sinais de Deus, estar atento àquilo que Deus nos fala e como Ele nos fala, mas Ele não deixa de nos guiar. Os magos estavam se deixando guiar por Jesus, eles vão até Herodes, mas quando eles saem de lá, eles continuam sendo guiados por essa estrela, até encontrar Jesus. E depois disso, Deus continua guiando eles, avisando eles em sonho, para que Jesus não sofresse nada. Assim também Deus faz comigo e com você. Ele cuida de nós, Ele nos orienta, e Ele nos dá todos os sinais possíveis por onde devemos caminhar. Então que possamos nesse domingo, nesse dia do Senhor, pedir isso do Senhor. É o primeiro domingo, é o início do ano. Possamos pedir ao Senhor que Ele nos guie, que Ele nos oriente. Que mesmo quando nós não estivermos percebendo os sinais dele, Ele use de outros artifícios, mas que Ele não desista de nós, nem de estar conosco, nem de nos orientar, nos falar. Possamos pedir isso nesse dia do Senhor, que nesse ano de 2024 o Senhor possa nos orientar, nos guiar, e que nós também possamos estar atentos àquilo que o Senhor nos orienta. Que o Espírito Santo nos batize e nos dê condição, sabedoria para ver todos os sinais de Deus para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.